O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Muito boa noite, está começando mais uma edição do programa Central Cine Brasil, o programa de cinema nacional aqui da Rádio Central 3. Eu sou Lucas Borges e ao meu lado está Paulo Silva Júnior. Como vai, Paulo? Tudo bem, Lucas? Um olá aí para quem está acompanhando o nosso programa em mais uma semana. E hoje com uma entrevista com uma roteirista, diretora muito importante aí do cinema contemporâneo brasileiro. Exatamente, a nossa convidada hoje é Ana Mulher, diretora e roteirista, como você disse, Paulo, de grandes filmes, o mais recente deles, Que Horas Ela Volta, premiadíssimo. Boa noite, Ana, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Ana, tá ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Ana, já agradecendo a sua participação, queria que você falasse um pouco da expectativa aí para a estreia no mês que vem de Mãe Só Há Uma. Como que você está vendo a chegada do filme, a sua expectativa e, de certa forma, a expectativa do público que acompanhou os prêmios aí de Que Horas Ela Volta e que agora também fica à espera do seu próximo trabalho no circuito comercial. O que você está esperando aí da recepção? Olha, é o seguinte, ele é um filme bem diferente do Que Horas Ela Volta, né? O Que Horas Ela Volta, ele é um filme que agrada de 8 a 80 e esse é um filme, nesse sentido, ele quebra a expectativa, porque ele é um filme para jovem, ele é um filme mais provocativo, mas é também um filme bem forte, dramático, também uma história de duas mães. Então, enfim, eu estou com uma expectativa positiva, mas sei que ele não vai cumprir a expectativa de quem está indo ver o mesmo tipo de coisa. É um filme diferente. Para fazer aqui uma breve sinopse do Mãe Só Há Uma, o filme trata de um jovem que descobre que foi roubado na infância e que descobre que sua família atual não é biológica. A polícia prende a mãe de criação desse garoto e ele vai viver com a nova família. Depois de um filme de temática de conflito social, que foi Que Horas Ela Volta, agora a questão da sexualidade, que está bastante em voga, vem à tona. A gente pode dizer, Ana, que o cinema brasileiro nunca foi tão engajado como é hoje em dia? Olha, não, acho que não. Acho que o cinema novo é uma época bem engajada também, né? Mais do que a atual. Mas eu acho que o fato de alguns filmes recentes engajados em algum tipo de discussão estão fazendo sucesso, né? Como o Som ao Redor e o Que Horas Ela Volta, isso com certeza acaba sendo uma tendência para os novos cineastas, né? E, Ana, e como que na hora, no seu trabalho de roteiro, de argumento dos filmes, na hora de pensar esses personagens, como pesar um pouco a mão nesse lado político dos filmes? O Que Horas Ela Volta, por exemplo, acabou tomando uma proporção, ainda mais nesse momento de polarização no Brasil. Você pensou nisso? Isso acaba saindo naturalmente e depois que o filme está nas ruas que ele toma essa proporção? Como combinar a parte da dramaturgia, enfim, da construção dos personagens com esse lado, esse viés político também? Então, na verdade, eu acho que o ideal é que os dois lados estejam no nascimento da própria história, né? Assim, o Que Horas Ela Volta, ele é um filme bastante político, mas ele não é um filme panfletário, né? Ele é um filme que coloca situações da nossa vida cotidiana, né? Que são situações também sociais, né? Aquilo é uma metáfora, mas ele procura desmantelar um jogo, mas não acusar, enfim, nenhum dos jogadores. Ele só coloca a nossa, vamos dizer, ele é um espelho para a gente pensar sobre certos atos que estavam arraigados. Então, ele é um filme que já nasce político, né? Porque ele está falando de educação, ele está falando de duas classes sociais dentro de uma mesma casa, ele está falando de abandono, né? E de gap social. Então, está na natureza dessa história. Agora, a proporção que o filme pode ter na rua, claro que a gente não pode calcular. Isso ainda mais o que aconteceu com Que Horas, né? Mas dava para saber que era um filme que estava discutindo coisas importantes e
porque a gente tinha chegado num roteiro muito redondo e teve uma performance, isso na própria filmagem a gente ficou muito encantado com a Regina Casé. Então a gente sabia que era um filme com muito potencial. Agora, até onde ele vai se desenvolver, não tem como saber, né? Ana, é possível notar uma mudança na sua carreira como diretora, né? Durval Discos e É Proibido Fumar são aí comédias dramáticas, Chamada a Cobrar já é um thriller de ação. E em que momento você decidiu dar essa guinada rumo a um cinema mais engajado, mais político? Na verdade, o Que Horas Ela Volta é meu primeiro projeto. Eu comecei a fazer ele em 96, antes do Durval Discos. Só que justamente por eu perceber na época da complexidade de abordar essa questão, vamos dizer, eu quis pegar temas mais leves primeiro, assim, mais complexos, menos complexos, para eu, vamos dizer, me amadurecendo. Então, não é que houve uma guinada, essa intenção já estava lá, mas eu fui, enfim, primeiro sair de histórias menores para chegar numa história maior. Que foi uma vontade de amadurecer como diretora também. E... Ana, o Mãe Só Há Uma, que estreia então no mês que vem, é um filme, pelo que eu li numa entrevista sua, 1/3 do orçamento do seu projeto anterior. Que impacto que isso teve para você, para a filmagem? A gente está falando de um filme aí de R$1,5 milhão de reais. Como foi para você trabalhar num projeto mais barato? Você considera que o filme é menor mesmo estruturalmente? Como que foi? Que comparação você faria? Na verdade, o que acontece? Esse filme ele nasceu da minha vontade de fazer um filme menor. Justamente para poder trabalhar uma liberdade maior, entendeu? Então, esse filme foi ganhador do BO do Mickey. A minha vontade era trabalhar com equipe menor, com equipe mais jovem, com atores desconhecidos, justamente para ter uma leveza, para poder entrar em novos rumos. Por exemplo, esse foi o meu primeiro filme com câmera na mão, sabe? Então, por ele foi vencedor do BO do Mickey, que é enfim, eles te dão 100% do dinheiro, então você não tem aí pressão de distribuidora, de nada, e ele é barato quase como uma vontade de experimentar uma nova forma de produção. Já que eu estava querendo fazer um filme sobre jovens, com os jovens, quer dizer, acabou sendo jovens, né? Na hora que você abaixa também o valor, você acaba chamando gente mais nova, com menos renome no mercado, né? Então, não foi difícil. Na verdade, eu queria fazer um trabalho mais leve e consegui. E possivelmente o principal jovem dessa história, o grande protagonista da história, é o Naumi Nero, né, que é sobrinho do ator Alexandre Nero. Como foi trabalhar com ele? O que você achou do resultado? Eu achei o resultado ótimo. Ele trouxe, assim, uma leveza também para o personagem, que é um personagem, né, gender fluid, é um personagem que transita entre os gêneros. Ele tem um corpo, assim, muito magro, longilíneo. Então, ele caiu bem pro personagem, ao mesmo tempo que ele não é um ator ainda, não era, né? É um menino de 16 anos, 17 anos, querendo ser ator. Então também foi um aprendizado, tanto para mim dirigir um não ator, quanto para ele fazer um filme, né? E Ana, é o segundo filme que você levou a Berlim, depois de Que Horas Ela Volta, Mãe Só Há Uma. O que você poderia falar um pouco, talvez para quem não acompanha direito esse mundo dos festivais, o que essa chancela internacional, essa recepção internacional pode ajudar o filme para distribuição, para televisão, enfim? É uma ajuda total, né? Porque é como vitrine de shopping, né? Se você bota um filme em Berlim, você está no shopping melhor, entendeu? O mais caro, com gente que tem mais dinheiro e influência. Ou você pode vender seu filme numa feira menor que vai ter menos cliente. E algumas nem tem cliente. Então, você começar em Berlim é muito auspicioso porque está lá todo mundo. E se o filme faz sucesso, aí já estão lá os compradores. Então, você já vende ali mesmo para quase para o mundo inteiro, né? Então, e fora que você ter ganhar um prêmio lá também, enfim, são milhares de filmes produzidos no mundo todo ano, né? Então, os festivais funcionam como uma espécie de triagem, né, para o próprio espectador saber o que vai ver, né? Um monte de curador entendido do assunto, escolhe os filmes
e o público confia nessas curadoras, vamos dizer assim, né? É super importante. Ana, voltando um pouco para o seu início, além das obras marcantes que você tem realizado nos últimos anos, você está muito marcada na memória afetiva das pessoas como roteirista de programas como Mundo da Lua, Castelo Rá-Tim-Bum, séries pelas quais as pessoas têm muito carinho. Que importância teve seu início, a sua participação nessas séries como roteirista para a diretora que você é hoje? Como se deu essa parceria com o Cal Hamburger, que foi tão prolífica, né? Olha, ali foi meu começo de carreira, realmente, na área de dramaturgia. Foi maravilhoso, eu considero a minha faculdade, assim. Digamos que eu aprendi tudo nesses processos. E inclusive, muito sobre educação e sobre abordagem, né? De ficção, enfim. Foi um momento muito importante da minha vida. E foi ali que eu conheci o Cal, e a gente deu certo, combinou. Eu aprendia muito com ele, ele aprendia comigo, e aí a gente continuou junto por mais muitos outros projetos, né? E Ana, voltando um pouco pro momento político aí do país, você dirige 2 filmes com temáticas sociais, com questionamentos, com personagens que acabam até incomodando uma certa guinada de uma classe conservadora aí, seja na opinião pública, seja mesmo em Brasília. Como que você localiza um pouco seus filmes pensando assim num contexto histórico, imaginando que nesse momento de política conturbada e discussão, às vezes sem bons argumentos, às vezes sem o respeito que deveria ser, como que você acha que seus filmes contribuem para isso e posicionam, de certa forma, o nosso momento na cinematografia brasileira também? Então, eu acho que o Que Horas Ela Volta, ele tem uma característica especial, né? E aconteceu uma coisa especial com ele, porque ele realmente foi um filme que ficou muito popular e ele serviu de objeto de debate para muitas camadas da sociedade, né? Então, eu acho que o Que Horas Ela Volta, ele tem um papel muito particular e muito especial, né? E é isso, eu acho que também nesse momento, enfim, de divisão, o filme fala de coisas positivas que aconteceram nos últimos governos, né? Então, ele fica quase como um monumento a dar nome a esse personagem histórico que acabou sendo chamado de Jéssica, né? Em meio a esse debate político, Ana, a gente ouve muitas opiniões sem embasamento, sem fundamento. E para ouvir de quem está diretamente trabalhando com cinema, quero saber de você, na sua opinião, nesses 13 anos de governo do PT, o que mudou para o cinema e para a arte brasileira, para o bem e para o mal? Olha, eu acho que eles fizeram políticas muito positivas, por exemplo, de descentralização da cultura, no sentido de fomentar várias áreas da cultura, como o cinema, por exemplo, no Brasil inteiro, né? Saiu só de São Paulo e Rio, né? Hoje o cinema pernambucano é muito forte, a gente tem cinema até na Amazônia. Então, isso foi uma coisa que com certeza aconteceu. Agora, de ruim, eu não sei, né? Aí a cultura, ela não está só no escopo do governo, né? Muita coisa. As políticas do governo, eu acho que ajudaram nessa descentralização. Agora, o que realmente aconteceu, eu acho que tem muitos outros fatores que influenciam. Ana, uma última da minha parte. A gente tem um gargalo de distribuição no Brasil e de fazer as pessoas terem acesso aos filmes. Você mesmo citou na primeira resposta O Som ao Redor, que infelizmente é um filme pouco assistido, que acabou sendo pouco assistido, não tem números tão expressivos. Você pensa nisso? Você, quando vai fazer um filme, pensa nesse alcance popular também? De certa forma, Que Horas Ela Volta te dá também essa alegria de você saber que é um filme que não ficou só para festivais e para VOD, por exemplo? Como fazer para ter um cinema autoral, conseguir passar a mensagem que você quer, mas também conseguir alcançar um número expressivo de pessoas para a gente não ter casos de filmes premiados que acaba que a população brasileira não tem tanto acesso ou acaba não assistindo? O Som ao Redor foi visto no cinema por 100 mil pessoas, Que Horas Ela Volta foi visto por 500 mil pessoas. Mas, você veja como esses números eles não são precisos, porque
O Que Horas Ela Volta, ele foi baixado na internet, ele foi visto muito pirata. Eu cheguei a ver um site que em seguida foi derrubado, a ter 600 mil visualizações do Que Horas Ela Volta. Eu tenho a impressão que todo mundo viu, assim, e o número não é tão expressivo. Mas eu entendo a sua pergunta, e eu acho o seguinte, apesar do Que Horas ser um filme extremamente crítico, ele é simultaneamente uma história muito popular entre mãe e filha, com a escolha de uma atriz muito conhecida e muito popular, que é a Regina Casé. Então, claro, havia, sim, desde o início, a vontade de fazer um filme popular. E várias vezes, esse era o único parâmetro que eu tinha. Eu queria que as empregadas assistissem e entendessem o filme. Eu nunca deixei ele tornar um filme, vamos dizer, artístico. Apesar de ele ser um filme de um cinema mais elitista, vamos dizer, a cinematografia dele não é televisiva, ela é bem cinematográfica, mas a história é muito popular, né? Então, eu queria muito atingir o grande público. Às vezes você quer e consegue, às vezes não. No caso do Que Horas, conseguimos. Ana, para encerrar, voltando ao tema político, te perguntei sobre o legado do governo do PT para a cultura. E que efeitos já se pode sentir com esse governo provisório do Michel Temer? O que podemos esperar disso? E qual papel a cultura pode ter para combater possíveis retrocessos? Olha, outro dia eu fui num almoço que estava presidente Dilma e o Zé Celso, do Teatro Oficina, e eu falei, olha Zé, você imaginou viver isso de novo? Ele falou, eu estou achando ótimo. Está todo mundo na rua, está todo mundo conversando, está todo mundo se candidatando, organizando, debatendo. Então, isso é um efeito positivo que ele viu e que eu concordo com ele. Eu acho que depois daquele 17 de abril, a gente nunca esteve tão ciente de que nós não estamos representados naquela Câmara, que aquela Câmara só tem empresário e ruralista e homem, né? Então, acho que assim, isso acabou levantando também uma reação feminista muito forte, as mulheres querendo se colocar, querendo se candidatar, inclusive. E olha, o que os artistas podem fazer com o retrocesso desse desgoverno ilegítimo que está aí, e que eu espero que não dure muito, está sempre falando, está sempre vendo, está sempre se colocando, está sempre combatendo qualquer ação que seja contra a liberdade, que seja contra a democracia, que seja contra o respeito à individualidade. Ok, Ana, muito obrigado pela sua atenção, pela participação, boa sorte com o novo filme e até uma próxima. Muito obrigada. Valeu, Ana. Obrigado, um abraço. Tchau. Tchau.